entendendo a Bíblia em boa companhia e as batalhas dessa vida. Onde nós poderemos compreender até quando, Senhor? Por que, Senhor? São perguntas que fazem os justos e também fazem os ímpios. Por que de tanto mal na terra? Por que as pessoas estão agindo de tanta forma assim a nos afligir, a nos criar sofrimento? E por que da morte, da doença, da dor, criancinhas sofrendo, pessoas ditas por nós inocentes estão sendo afligidas pelo mal diante da presença do Senhor que está no domo da terra, no controle de todas as coisas? Bons e maus usufruem das bênçãos de Deus. Suas criaturas todas, o gado, as galinhas, os cães, os peixes, as plantas, para todos eles foi feito o ar. No princípio criou Deus os céus e a terra para todos. Fez separação entre as águas e as terras para todos, as porções secas. Assim também cada obra da criação foi feita como uma bênção para toda criatura. É difícil, portanto, entender que os filhos de Deus estejam também participando da consequência do pecado. Por causa do teu pecado, Adão, toda a terra será amaldiçoada. Era só paraíso, era só bênção, mas devido à entrada do mal, a porta se abriu, foi arrombada por Satanás, roubando da mão de Adão e Eva o controle, o domínio, aquela representação de Deus foi usurpada por Satanás. E agora ele faz mudanças genéticas nas plantas e elas passam a produzir cardos e espinhos. Era com o suor do rosto que passamos a ter que comer. Todos, bons e maus, passam a usufruir de uma natureza já deteriorada, a poluição e a morte, é claro. Caim e Abel, o primeiro exemplo de grande tragédia do justo, do bom. Caim, na mão de um impuro, de um injusto, de um desobediente, de um rebelde, morreu aquele que era obediente, que estava sacrificando conforme a vontade de Deus. E por causa desta inveja veio a perseguição. Será que será diferente com você nesse mundo? Jesus disse, no mundo tereis aflições. Ele não veio para esse planeta para fazer aqui o paraíso, mas para que nós possamos conhecer através dele o paraíso, para que nós queiramos estar no paraíso. Porque se aqui já fosse o paraíso, então para que Jesus? Para que o céu? Para que a esperança que vibra em nosso coração? Cada dia que nós nos colocamos aos pés de Jesus, nós estamos diante da sua luz, da sua graça, nós vamos entendendo que a nossa missão não é aqui, o nosso céu não é aqui. Nós precisamos que Jesus faça novas todas as coisas para que então possamos conviver com Ele. Onde Jesus está é o paraíso. Ele virá com o Pai e vai reinar do universo diretamente aqui da terra e nós estaremos com Ele. A lição de hoje de Isaías, consolo para o povo de Deus, ela nos leva à reflexão sobre o que foi estudado durante essa semana. E o que foi estudado nessa semana? Altos e baixos na vida. Ali estava Isaías, 740 anos antes de Cristo, vendo um povo perverso. Ele mesmo se encontrava morno diante da igreja, para com as mesmas práticas de todos. E não havia uma igreja confiante em Deus, forte, zelosa, mas apenas tradicional. Apenas indo à igreja porque o pai vai, porque a sociedade é importante aparecer por lá, porque lá se consegue um espaço, mas aqui a prova veio. O povo se distanciou da proteção de Deus. É assim na nossa vida, quando também nos distanciamos da proteção de Deus. E o que aconteceu? Aquele exército fabuloso construído pelo rei Uzias, 330 mil homens aproximadamente, bem aparelhados com as melhores máquinas de guerra que Deus tinha capacitado a eles de inventar. Saliento, foi ali que foi inventada a catapulta, não em 400 anos antes de Cristo, mas 740 anos antes de Cristo, não por qualquer homem, mas por Uzias, que contratou inteligentes homens, artífices, para garantir o sucesso do povo de Deus com armas como a catapulta, armas que lançavam flechas, grandes estruturas que iam para além dos povos para trazer o domínio do povo de Deus. O mundo deveria ver o povo de Deus como abençoado. Mas,
como a prosperidade também traz o conforto, a insolência, a desobediência, aquilo que se acha, eu sou o autor de tudo isso. Foi Nabucodonosor, né? Construiu o paraíso, aquilo que eu fiz, as obras das minhas mãos, e Deus colocou Nabucodonosor para pastar com os animais. Uma doença raríssima que acontece ainda hoje, poucos casos no mundo. E ele retornou a pastar, cunhas cresceram, pelos como forma de penas cresceram por sua pele, e ele estava abominado pelos homens. O maior rei que a história conheceu, depois de Salomão ali, né? Mas no contexto do mundo, aquele rei poderosíssimo foi abandonado por seus generais, e lá estava ele, pastando com os animais. Às vezes nós precisamos pastar nessa vida para poder compreender que quem domina nesse mundo é Deus. Foi assim lá no céu, Satanás foi expulso dos céus para entender que quem domina é Deus. Ele ainda não aprendeu. E os seus rebeldes, ao contemplarem as obras deste mundo, muitas vezes se vangloriam dos castelos que constroem, das armas que possuem e se afastam de Deus. Aqui estou falando metaforicamente. Os castelos e as armas são as glórias que o homem tem nessa terra. São aquelas coisas que se tornam ídolos para ele mesmo. Não estou falando só dos ídolos de pau e de pedra pelos quais as pessoas se prostram em lugar de adorarem ao verdadeiro Criador, adorando a criatura. Mas estou dizendo de você deixar de adorar o Criador para confiar nas suas próprias forças. E então temos que compreender que o mal permeia esse mundo. Estamos à mercê daquilo que acontece aos bons e aos maus. E vemos o triunfo dos maus, porque eles ufanam, e Satanás também faz prosperar aos ímpios. Veja que durante a história do mundo, todas as vezes uma mensagem foi dada para você, para mim. Eu e você somos o alvo da mensagem de Deus. Foi para isso que Jesus veio e morreu na cruz. Não foi para fazer da terra um céu. Ele amenizou o sofrimento, curou pessoas, multiplicou o pão, mas ninguém ficou milionário como prometem as igrejas da prosperidade, proclamando: deem ofertas que multiplicarei aqui os teus bens aqui na terra. Jesus disse: acumulareis tesouros nos céus, onde a traça não corrompe, onde o ouro não enferruja. Porque aqui, por mais bem-sucedido, por melhor sucedido que a pessoa seja, a morte chega. E o que tens acumulado, diz a Bíblia, para quem será? Por isso nós temos que trabalhar com juízo, com uma expectativa diferente daquela do mundo. Altos e baixos que estão além das nossas forças. Eu disse agora há pouco no programa, 5 minutos, entende que que faz um resumo desse programa sobre altos e baixos além das nossas forças. Quando nos lembramos que nós não somos onipotentes, todo-poderosos, mas que Deus é onipotente e todo-poderoso, nos lembramos que devemos socorrer dele para nos dar sabedoria e capacidade. É isso que vamos fazer agora. Senhor Deus, peço que dirija-nos os passos, que nos dê entendimento e a luz que precisamos para compreender o nosso destino aqui na Terra, a nossa missão aqui na Terra. É sermos bem-sucedidos na Tua Palavra, sermos bem-sucedidos em levar outras pessoas também a Teus passos de sucesso. Conduze-nos nas maravilhas das Tuas mãos e guarda-nos de todo mal. É o que te peço em nome de Jesus, para todos os que estão participando. Amém, Senhor. Quando compreendemos a missão que nos é dada por Deus, de levar uma mensagem ao mundo de salvação, de redenção, vamos entender então o porquê do sofrimento na Terra, porque nossa visão passa a ser diferente daquela pessoa que não teme a Deus, que não conhece a Deus. A pessoa que não conhece a Deus confia apenas nas suas próprias forças, apenas naquilo que está ao seu alcance. Elas vão buscando alvos para suas próprias missões. E aí vemos comentários como Salmos 33:18, que a Luciane está trazendo para nós, para reflexão, Provérbios 15:3. É bom a gente ler na Bíblia e ver onde nos encontramos nessa tarefa, nessa missão. Quando nós estamos empolgados com as coisas de Deus, a nossa esfera de visão altera. Nós passamos a compreender o mundo de uma outra forma. Eu sou o alvo, diz a palavra de Deus. Cristo veio ao mundo por causa do pecador. Se fosse apenas eu, ele viria. E é para mim que ele veio, porque para mim, ser salvo é o que é de mais importante.
Porque se ele veio para salvar a natureza, se ele veio para salvar os animais, ou se ele veio para salvar o mundo, menos eu, então não há esperança para mim. Mas se cada um recebe no seu íntimo, no seu coração a salvação, então nosso alvo é Jesus. Jesus veio por mim, pelos meus pecados, para redimir os meus pecados, para me transformar de novo a sua imagem e semelhança. É Deus no comando, no controle. Aqui nós vemos que Isaías estava enfrentando, lá 740 anos antes de Cristo, uma força poderosíssima que se erguia contra o povo de Israel. Ele tinha o seu exército, como disse agora há pouco, muito poderoso, mas como as pessoas tinham se afastado de Deus, se levantou um outro rei, ainda mais poderoso que ele, dentre os idólatras. E ali criou uma situação incrível, porque as pessoas que diziam seguir a Deus contemplavam agora um grande exército, o dobro de homens vindo contra eles para tomar a terra deles, para tomar as suas forças, para tomar as suas fortalezas. Antes eles recebiam trazidos os impostos dos povos para o povo de Israel. Agora eles vinham ameaçados de serem escravizados por outros povos que antes eram subjugados a ele. Era 740 anos antes de Cristo, uma grande crise na liderança do povo de Deus, é o que diz a lição. A morte de qualquer governante absoluto se torna um país vulnerável durante a transição de poder. Nós precisamos estabelecer o poder de Deus na nossa vida, para que nós não fiquemos também vulneráveis. Mas Judá estava especialmente em perigo, pois Tiglat-Pileser III havia subido ao trono da Síria alguns anos antes, e em 745 imediatamente entrou em campanha militar que fez com que sua nação uma superpotência invencível. Era um jovem rei que assumiu o lugar do pai, que havia falecido, na Síria. E ele, então, a primeira coisa que fez foi organizar o exército, preparar o seu povo para enfrentar o mundo e dominar o mundo. Aquela potência que se levantava ameaçava Israel, que não via mais Deus como sendo o controle de todas as coisas. Como eu vinha dizendo, nós precisamos mudar o nosso foco, o nosso alvo, enxergar a Deus como diretor da nossa vida. É Deus no controle, é Deus no trono de Safira, alcançando ao homem os comandos para que tenham uma boa vida aqui na terra. Eu, o escravo do pecado, estou livre para pecar ou para não pecar. De novo como Adão, eu tenho a escolha do fruto. Posso comer ou não comer? Escolhe hoje. Nós temos aí, eu vi a Lisley falando essa semana sobre as pílulas do entendimento e do não entendimento. Escolhe o entendimento. Na sua live ela falava ali sobre a importância de ter boas escolhas que conduzam a um pleno entendimento. E é a palavra de Deus quem refere isso, porque nós somos livres para se perder, mas já estamos salvos. Estamos salvos, mas com a liberdade de escolhermos a perdição. Escolhe hoje a quem servais. Escolhe a vida para que vivas e viva em abundância. Jesus que está falando isso, te convidando. Ele capacita-nos para o trono. Ele, ao mesmo tempo que nos dá liberdade, ele nos capacita. A inteligência é um dom que vai a todos, mas a inteligência verdadeira é aquela que vai para além, para aqueles que servos que foram perseguidos, mas têm o seu lugar no trono de Deus garantido. Estamos capacitados. Por isso, diz lá em Levíticos, capítulo 16, verso 30, portanto, nesse dia se fará purificação por vocês, purificá-los que estão perante o Senhor. Estes são puros todos os seus pecados. Se você está diante do Senhor, não há como tornar-se impuro, porque o sacerdote, o sumo sacerdote que se apresentava no santuário impuro, era fulminado. Jesus rasgou o véu. Estamos agora além do véu. Conseguimos ver as coisas diretamente do trono de Deus. Antes, entre o lugar santo e o santíssimo, no tabernáculo dos israelitas, havia uma cortina, um véu. E só podia passar o véu uma vez por ano o sumo sacerdote, e ele então contemplava o Shekinah entre a fumaça do incenso que ele oferecia e entre um preparo. Se ele se apresentasse despreparado, ele ou qualquer do povo que estivesse despreparado era imediatamente fulminado. Era a purificação do povo e a purificação do homem. Hoje nós estamos também nos preparando para sermos purificados para esse encontro, onde justos e bons e maus e ímpios se encontrarão com o Senhor da graça para ver o Senhor do juízo. Porque uma justiça, um amor sem justiça,
é uma fraqueza. Mas o amor na justiça é o sinônimo do perfeito amor, do perfeito entendimento. Quando nós comparamos na Bíblia a história de Jó, que um justo, homem justo e bom, diz a palavra de Deus, está em Jó capítulo 1, verso 1. Esse homem enfrentou o mal diretamente. Satanás estava atormentando a sua vida, tirou as coisas que ele tinha, tirou a família. E Deus, que é onisciente, diz: julgará o homem a Deus? De maneira nenhuma podemos nós, finitos, com uma inteligência medíocre diante da inteligência de Deus, queremos julgar a Deus. Quiçá, quem sabe, pela morte daqueles familiares, pela perda daqueles bens, com certeza Jó foi ainda mais purificado, cresceu ainda mais. E diz a palavra de Deus que ele recebeu muito mais bênçãos depois, a família que ele ganhou depois prosperou, e ele tinha mais prosperidade ainda do que antes, porque ele foi purificado e ganhou com certeza os céus. Nós estamos estudando a palavra de Deus, vemos o livro de Jó e aprendemos com ele. Ele passa a ser um exemplo para o mundo e com certeza nos céus será também admirado por nós. Nós podermos ver o homem que tinha tudo, perdeu tudo e continuou louvando a Deus, ganhou tudo e agora todos podemos louvar a Deus pela confiança de que o Senhor é o Senhor, que o Senhor está no reino, Ele está no domo da terra. Que nós não estejamos apenas confiando em homens dentro da igreja, nas palavras de Deus, mas que tenhamos uma experiência viva diretamente com Deus, como diz Salmos, lá no capítulo 73, e também lá no capítulo 37. Em Salmos 37, vamos ver a experiência ali de Davi, né? 73, verso 3. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Mas muitas vezes vemos o ímpio tendo a segurança e desfrutando da terra. 2.000 famílias são donas de 93% da riqueza do mundo, por isso tem tanta fome. Deus é próspero e abundante, Ele dá alimento que sobeja, mas os ricos fazem o alimento apodrecer nos porões para ganhar preço, para especular com o momento em que falta vender mais caro, e o pobre fica mais pobre, mais necessitado. E o homem amaldiçoa Deus, desconhece Deus, achando que é Deus quem não cuida dos pobres, mas é o mal prosperando na terra. E os pobres sempre tereis convosco, disse Jesus, mas a riqueza dos céus alcança os justos. Nós temos a obrigação de multiplicar o pão dos pobres. Assim, se você diz que Deus não está atendendo os pobres, as crianças, é você quem não está atendendo, sou eu que preciso ser os olhos, as bocas, as mãos de Deus para atender o seu povo aqui na terra. É através de mim que o povo é abençoado, é através de mim que Deus é glorificado na terra, que as pessoas vão dar glórias. É o que diz a palavra de Deus: seja bom para que os homens deem glória a Deus pela sua presença na terra. Salmos 37, verso 3. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará a terra e desfrutará segurança. Não se aborreça por causa dos homens maus, verso 1, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor, faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará da segurança. E do verso 4, deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Coisa impressionante. Se a pessoa não se deleita no Senhor, ela vai entender todas as coisas ruins que acontecem como obras de Deus, que eu estou abandonado, aqui nesse mundo eu não tenho segurança, eu não tenho bênção nenhuma. Mas quando ele olha para além do véu, quando ele consegue ver além da batalha, que eu sou o alvo, que eu estou recebendo aquelas provações para ser purificado, para tirar de minhas escórias, entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele, e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Diante do universo, a prova de que nós passamos pelas tribulações segurando na mão de Jesus nos faz glória a Deus no universo todo. Os seres do universo, os anjos, glorificam a Deus pelas tuas obras. Quando eles veem você agindo como Deus num mundo dominado pelo mal, pelo Satanás,
então a vitória de Deus é certa e garantida, e os homens e os anjos e os seres de outros mundos louvam a Deus pela tua atitude aqui na terra. Você que é um embaixador dos céus, um representante de Deus na terra. Você passa a ser, portanto, a garantia do sucesso da causa de Deus. Porque ele que venceu o mundo se faz vencedor multiplicando através dos seus atos. Nós temos todos que ser imbuídos do Espírito, conforme diz a Hebreus capítulo 4, que leio o verso 14 a 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé dos que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos a misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então nós não vamos passar necessidade? Sim, passaremos, mas encontraremos misericórdia e graça nas promessas de Deus. Veremos a vitória nos alcançando, e não Satanás sendo o senhor do mundo, mas Deus no controle, purificando o seu povo. Capítulo 5, versos 8 e 10, também de Hebreus. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E diz no outro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias da vida na terra, Jesus ofereceu orações, súplicas em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. É pela submissão de Jesus às vontades do Pai que nós podemos ser salvos, e que ele se fez nosso intercessor. Ainda hoje nos céus, ele está sendo nosso sacerdote, aquele que vai oferecer o incenso diante de Deus, as nossas boas obras pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos transforma e o Deus é glorificado e nós somos aceitos diante de Deus. Uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Nós temos que obedecer a Deus e assim seguir no seu caminho, sendo designados por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O que você é? Sumo sacerdote. É você que, como Deus, está oferecendo as suas boas obras, como Jesus ofereceu as boas obras, para que Deus seja glorificado, para que outras pessoas sigam também nesse caminho maravilhoso. Terminando a programação com Isaías capítulo 1, versos 18, 19 e 20. Isaías, como dissemos, é o centro dos nossos estudos durante esse trimestre. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão do melhor fruto dessa terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Não, aqui não é uma maldição, é a consequência da escolha. É Deus agindo no sujeito passivo. Deus dizendo as coisas como quem sabe todas as coisas, e você escolhendo como aquele que confia em Deus. Por isso eu peço que Deus guie você em todos os seus caminhos, lhe abençoe, multiplique as bênçãos. E você pode multiplicar as bênçãos na vida das pessoas também compartilhando esse programa, curtindo. 5 minutos Vem Entende, que vai ao ar às 8, e logo mais este programa que você assiste diariamente, Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Curta, compartilhe, e que Deus abençoe muito você e te guie em todos os seus caminhos. Te abençoe muito, muito.